Amém. Toda honra, toda glória dada ao Senhor. Peço que os irmãos prestem bastante atenção nesta palavra, que vai renovar a minha e a tua fé nesta noite. Glória a Deus. Amém? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Podemos nos assentar, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Quando abriu esta campanha, eu me lembrei desta palavra. E ontem o pastor disse que eu estaria com a oportunidade de trazer a mensagem. E falava sobre herança. E Deus me deu essa palavra de herdeiro. Quantos são herdeiros de Deus? Glorifica a Deus nessa noite, né? E você não sabe a luta que eu passei hoje para chegar até aqui, irmãos. Foi uma guerra espiritual tremenda no meu trabalho. Mas a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele na fé e ele fugirá de vós, amém? Você tem que resistir. Você tem que lutar contra a força espiritual do inferno. Você tem que lutar contra as hostes espirituais, contra as potestades, contra os principados. A minha briga, a tua briga não é contra a carne, não. A minha briga é contra o inferno, a tua briga é contra o inferno. Aleluia, aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouco de herança, sobre que dizer que nós somos co-herdeiros de Deus. A Bíblia nos diz que no Antigo Testamento Deus se manifestou e escolheu um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito, a uma nação a qual ele escolheu, a qual era eleita, um Israel a qual Deus amava, a qual Deus até hoje ainda ama, a qual Deus escolheu para herdar uma terra prometida, chamada uma terra que manda leite e mel. Uma terra a qual o Senhor prometeu, a qual o Senhor levantou Moisés, a qual levantou esse povo, tirou o povo do Egito, e ali o povo do Egito pecou, e só Josué e Caleb entrou naquela terra prometida. Mas a Bíblia diz que desde lá para cá Israel vem pecando, vem ali fazendo coisas que não agradam ao Senhor, vem ali pegando, ali servindo deuses falsos deuses pagãos. E ali Israel foi sitiada várias vezes por pecar contra o Senhor. Até que em um certo ponto a Bíblia diz que chega um profeta chamado Isaías, profetiza a vinda de Cristo, a vinda do Messias, que havia de vir. E eu quero te falar desta noite sobre uma diferença entre a terra que manda leite e mel e entre a cidade celestial, a terra que eu e você vamos herdar. Porque nós somos co-herdeiros de uma cidade santa, co-herdeiros de uma vida eterna. E vamos ser glorificados, porque Cristo também foi glorificado. E a Bíblia diz que o primeiro Adão, o primeiro homem que veio no mundo foi Adão. O primeiro Adão pecou lá no jardim do Éden. E ali ele foi na conversa de Eva, de sua mulher, porque Eva tinha pecado primeiro. E ali, se eles não tivessem pecado, eles não tinham conhecido a nudez, mas ele, após ele ter pecado, eles conheceram o que era o bem e o que era o mal. Mas a Bíblia diz que Deus envia o Messias, a qual o profeta Isaías profetizou. Aleluia. E envia o segundo Adão. Mas esse Adão é diferente. Esse Adão ele não peca, esse Adão ele não pecou. Esse Adão ele vinha para morrer por mim, pela tua vida, para ser o cordeiro a qual tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus nasceu. Glória a Deus. O nascimento de Jesus aconteceu. A Bíblia diz que o Espírito Santo gerou
ele no ventre de Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que aqui é bem engraçado que em Romanos fala, se com ele sofrer, se com ele, aqui em Romanos aqui, ó, fala, que somos cordeiros. Se com ele sofremos, também seremos glorificados. Eu quero falar um pouco do sofrimento de Jesus nessa noite. Eu quero falar um pouco das marcas de Cristo, a mandaravassédia. Eu quero falar um pouco, se você vai ser um cordeiro de Deus, você vai estar baseado na palavra que vai ser pregada nessa noite. Porque a Bíblia diz que desde quando Jesus nasceu, ele sofre a perseguição. A Bíblia diz que foi preciso ele ir para o Egito, porque a Bíblia diz que havia um rei que queria matá-lo. Porque Satanás sabia que o plano de Deus para salvar a minha e tua vida na cruz do Calvário ia ter que se cumprir. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando ele promete uma coisa, ele não falha. Se Deus te prometeu uma coisa, meu querido, ele não vai falhar na tua vida. Sabe o que é que impede da minha e tua bênção chegar? Não é o diabo, é eu e você mesmo. Muitas das vezes Deus quer abençoar a minha tua vida. Às vezes Deus está aqui com a mão aberta, eu quero abençoar. Toma, filho. Aí você dá um passo em falso. Aí você pisa na bola. Aí Jesus diz, não, agora não. Ela mandava a sério, não sei porque eu estou falando Jesus, eu vou falar. Está precisando aprender mais um pouquinho. Caralho, tio, que anda, mandava a sério. Está precisando descer mais na casa do ovelho. Aleluia, Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus nasceu. A Bíblia diz que aos 12 anos de idade ele já estava ensinando ali os rabinos. E a mãe dele procurava ele e disse assim, mãe, eu estou cuidando das coisas de meu pai. E quem é esse pai? O próprio Deus, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito. E era Jesus Cristo. Ao qual muitos desprezaram. Ao qual muitos não creram na pregação dele. Ao qual muitos não deram ouvidos. Eu quero dizer uma coisa para ti nessa noite. Quanto mais tu prega, você não dá ouvido a Jesus também. Não deixa de pregar. Jesus pregava, os rabinos, os fariseus não acreditavam. Chamaram ele até de Beelzebul. Se tu está passando perseguição, não teme. Continua avante. Deus está dizendo a ordem é para tu avançar. Glória a Deus. E Jesus está perguntando a mãe dizer por que você, qualquer vendaval que afastar da minha presença, hein? Glória a Deus. Arai, tchuquianda, mandagassébia, mandaravassé. Porque qualquer vendaval você quer sair da minha presença. Quantas vezes, irmãos, Jesus teve que ser desprezado. Quantas vezes Jesus ali foi tentaram matar ele, mas ele disse assim, mas não era chegada a hora dele, mas o dia que foi chegada a hora dele, ele foi, irmãos. Ele sabia que ia morrer. Sabe por quê, irmão, que ele não desistiu? Por causa de nós que existe hoje na face da terra. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que Jesus, até a cruz do Calvário, até chegar a profecia a qual Isaías profetizou, Isaías 53, que fala sobre a cruz do Calvário, que fala sobre o Cordeiro, que foi levado ao matador mudo, como o Cordeiro mudo ele foi levado ao matador. Será que você tem, diante das afrontas de Satanás, será que você tem se calado e orado ao Senhor? Você tem debatido? Ou você tem perdido a mansidão? Meu Deus! Será que você tem tido domínio próprio? Ou será que você tem feito como Cristo, como um cordeiro mudo, que ficou mudo ali até a cruz do Calvário para ver eu e você
para que eu e você podemos ter vida hoje, podemos sorrir. Me lembro muito bem que um dia o pastor estava pregando aqui, ele disse de uma situação, ele falou assim, se fosse você nessa situação, o que é que você faria? E você, não era melhor você perguntar, se fosse Jesus, o que é que eu faria nessa hora, hein? Se você estivesse numa situação difícil, pergunte o que Jesus faria. E eu passei por isso, irmão. Sabe quando é que você faz mais raiva ao diabo? É quanto mais ele te tenta, quanto mais ele te afronta, mais tu glorifica. Ficar calado assim, irmão, num debate, mas tu glorifica o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que Jó em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Em nenhum momento da sua luta, ele murmurou. No momento de sua luta, ele quis indagar a Deus, ele quis questionar o Senhor. Mas ele diz, bendito seja o nome do Senhor, meu Deus, e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto de nós não queremos mais passar uma aflição, irmão. Quantos de nós não queremos mais passar uma luta? Quantos de nós não queremos mais passar pela peneira de Jeová? Ah, meu Deus, eu vou falar, Jesus, da mandarava sério. Quantos vezes nós, pela simples luta, o simples olhar foi de irmão, porque o irmão olha de um jeito para o nosso lado, aí não, vou matar a igreja. Porque o irmão então olha para tua roupa, não, vou matar a igreja, não vou não. Irmãos, Jesus foi traído, Ramandagassebe, Amandaravassédia. A mão que andou com Amandagassédia, Amandaravassédia. Mas ele mesmo assim deixou de amar. Pedro traiu Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele foi atrás de Pedro. É engraçado, né? Bem tremendo, né? Da mesma forma que Pedro negou 3 vezes Jesus Cristo, 3 vezes ele disse, perguntou para Pedro se ele amava o próprio Jesus. E ele disse que sim de novo. Sabe o que eu disse? Apacenta as ovelhas. O povo que negou Jesus foi o pastor um dia. Aquele povo que te traiu um dia pode estar na bênção. Um dia vai se libertar, então irmão, não contenda. Ame. Aleluia, Deus! Porque a Bíblia diz que se eu não tiver amor, eu poderia ter todos os bens. Eu poderia dar todos os meus bens, eu poderia ter o meu corpo jogado no fogo, ser lançado, mas se eu não tiver amor, nada seria, não adiantaria. Será que eu e você temos amado como devemos amar os nossos irmãos? A mandagassebe, a mão do caminhão, a qual o mandamento de Jesus disse: amará o Senhor teu Deus de todo o entendimento e todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Chegou uma época a qual o verdadeiro evangelho de Deus está sendo tirado de dentro das igrejas, a qual o evangelho de um está entrando, a mandarava cega. Mas eu louvo a Deus porque que é diferente. Eu louvo a Deus porque que os irmãos aceitam a exortação. Quantos mais não querem mais exortação de Deus? Quantos mais não querem mais passar pela disciplina? Quantos mais não querem sofrer pelo evangelho de Deus? Aleluia, Deus! Glória a Deus, Santo, aleluia. A mensagem que é cordeiro. Será que você é cordeiro de Deus? Glória a Deus! Porque se você é cordeiro de Deus, você vai passar por perseguição, você vai passar por tribulação, você vai passar por difamação, vão te caluniar, quer ser cordeiro, quer, vai sofrer o que Jesus passou. Aleluia, Deus! Glória a Deus. Aleluia, Santo Deus de Israel. Porque a Bíblia diz
que até o caminho, até o caminho da cruz do Calvário, até os discípulos abandonarem, por esses homens chamados Simão Sirineu ajudarem ele a carregar aquela cruz. La mandar sequeanto comandagas, Sheira mandagas, serva quem ajudará. Glória a Deus. O homem chamado Simão Sirineu ajudou Jesus porque os próprios discípulos não foram. Às vezes, irmão, eu fico pensando, Jesus, tem tanta coisa que o Senhor tem que tirar de mim, tem tanta coisa que o Senhor tem que me transformar. Quantos estão hoje dentro da igreja perdendo tempo, irmão, com ira? Ah, dá sério, eu vou falar tudinho, Jesus. Quantos estão perdendo hoje o tempo na igreja com rancor, com mágoa? Ah, vou dizer, Jesus, eu não perdoo não. Meu Deus. Até de familiares. Eu não perdoo não, Jesus. É meu familiar ainda, eu não perdoo não. Eu não sei se tem alguém assim, eles estavam falar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Louvado seja. Aí, irmãos, a Paulo Jesus, quando disse que ia padecer, quando disse que ia ser entregue na cruz do Calvário, Pedro olhou para ele e disse assim: de maneira nenhuma, mestre. Jesus não julgou Pedro. Jesus disse assim: para dar de mim, Satanás. E quantas vezes nós temos contundido com nossos próprios irmãos, né? Às vezes o diabo usa a boca do nosso irmão e às vezes a gente quebra a cabeça. E às vezes esquecemos que nós não temos que viver em espírito, porque a nossa guerra é no espírito. Porque se nós lutarmos contra as armas carnais, nós não venceremos. Aleluia, Deus. É. Aí Jesus até o caminho do sacrifício. Uma vez que Jesus ele foi levado em espírito para o deserto, ser tentado pelo diabo, ele poderia ter se postado ao diabo, poderia? Poderia. Mas ele não fez por quê? Porque ele ia perder a missão que ele veio fazer na terra. Sabe o que é essa palavra se prostrar? Não se proste diante da tua dificuldade. Não se proste diante da tua luta. Glória a Deus. Eita, Deus. Não se proste diante das adversidades. O que Satanás quer ver é tu prostrar diante da dificuldade, diante da luta. Ah, Senhor, não aguento, Senhor. O Senhor, eu creio que Tu és o Senhor, Tu é meu Redentor, Tu vive, Tu vai dar vitória. Meu Deus, porque a Bíblia diz que Abacuque disse ainda que não haja fruto na vide. Ainda, eita Jesus, que a figueira não floresça. E disse que ia louvar o nome de Deus. Será que eu e você temos louvado o nome do Senhor na luta? Da tribulação? Vai chegar onde Deus quer que eu fale com você. Porque Jesus passou por tudo isso. Aí Jesus, ao cruz do Calvário, lembra muito bem que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário valeu a pena antes dele partir, antes dele ser morto. Porque existia um homem, uma esquerda e uma direita. E um deles criticava Jesus, blasfemava, mas um deles reconheceu que ele era Deus. E ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no paraíso? Aí Jesus disse assim: hoje mesmo
tu estarás comigo. Então o solo já valeu a pena. E olha onde eu e você estamos hoje, irmãos. Aleluia. Se eu e você reconhecemos que Deus é o Cristo, vivemos uma vida de santidade, temos certeza, o objetivo para onde nós iremos. Temos a certeza. Mas se eu e você vivemos uma vida de pecado, de hipocrisia, sem santidade, de rancor, de ódio, de mágoa, partiremos para o inferno. Chegou a hora de eu e você tomarmos posse da herança, irmão. Chegou a hora de eu e você tomarmos posse da herança que Deus tem preparado para nós. E não é de qualquer jeito que eu e você vamos tomar posse dessa herança. Não é de qualquer jeito que nós vamos herdar a vida eterna. Eu estou dizendo a você que não é jeitinho brasileiro. Não é de qualquer jeito. Aleluia. Eita, Jesus. Eu me lembro da palavra de Ezequiel, capítulo 87, o vale de ossos seco. Eu lembro que Ezequiel foi levado em espírito para o vale. E quantos crentes estão hoje na igreja raquítico, mortos espiritualmente? Quantos crentes hoje na igreja precisam ser ressuscitados? Glória a Deus, glória a Deus. Eu mandarava a séria. Deus de Israel. Às vezes eu vejo meus irmãos aí que se diz servir a Deus. Às vezes minha alma chora porque eles estão cegos. Sabe que você tem amor, quanto mais a pessoa te bate, mais você ama. Hoje eu passei uma fonte tremenda, um trabalho tremendo, é uma fonte do diabo mesmo. Sabe qual foi o que eu falei na frente do outro rapaz lá? Eu quero que você se converta, irmão. Eu tenho que amar, irmão. Nós temos que amar. Fala, Jesus. Sabe como é que você vai reconhecer que você está andando na verdade? Que você está andando no vídeo de santidade? É quando você andando segundo a palavra. Eu gosto desse Deus porque ele me arrepende dentro da palavra. Igual os profetas. Porque às vezes eu abro a Bíblia e Deus diz assim, assim, meu Deus, Jesus. Meu amém. Aí às vezes eu começo a chorar, ó. Aí eu abro a palavra e Jesus fala sobre o pecador arrependido. Mas vale o pecador arrependido que 99 justos não necessitam de arrependimento. Sabe o que é isso? Quando você recebe a exortação de Deus e chora e deixa, Jesus te dá a vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer fazer assim como fez no Vale do Ossos Secos, Deus quer fazer nesta noite. Deus, meu Deus, Deus quer que cristãos hoje volte a ser como era antes. Será que eu e você verdadeiramente estamos no primeiro amor? Ou será que eu e você estamos andando aí vivendo a vida de fachada? Só vou pro culto, é a mesma coisa, vou do mesmo jeito. Porque eu disse para Deus, irmãos, se eu não quero não, Jesus. Eu quero santidade. Porque a tua palavra diz, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Não é fácil, irmão. Mas também não é possível. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Mas antes de ser crucificado, ele foi lá pelo Getsemane. E no momento de oração ele disse assim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas todavia não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. E será que eu e você temos orado desse jeito, irmãos? Será que eu e você temos aceito o sim e o não de Deus?
Porque às vezes o não de Deus vai te dar um futuro melhor. E às vezes a tua vontade vai fazer. Muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos de orar como Jesus orou. Eu quero trazer para você nessa noite a eficácia de Jesus, o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é esse aí, não receba a chave do carro, ou seja, o Evangelho de Jesus é sofrimento, irmão. É sofrer pela palavra de Deus. Glória. É engraçado que Paulo perseguia Jesus por quê? Porque perseguia o povo de Deus. E a Bíblia diz que Jesus se encontrou com Paulo e ali disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Eu disse: vai assim duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Aí Paulo ficou cego. Aí Jesus através se revela ao profeta Ananias e manda ele lá na casa de Paulo, que era Saulo. Aí Ananias disse: Senhor, o senhor sabe a história desse homem, ele mata os cristãos. Aí Jesus diz assim: vai, porque esse é o vaso escolhido para mim. E diz que podem padecer pelo nome de Deus. Quantos não querem mais padecer pelo nome de Jesus, hein, irmãos? Chegou a hora da igreja despertar, irmãos. Chegou a hora de nós despertarmos. Vai chegar um dia que a trombeta vai tocar. Eu quero dizer para você que ainda Paulo escreveu: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está dizendo: ei, declara séria, mandarava séria. No momento da tua aflição, lembra da minha promessa. No momento da tua luta, lembra da minha herança. No momento da tua adversidade, lembra que eu paguei um preço alto por ti. Diz o Senhor. Sabe, irmãos, o jeito de nós não pecarmos, que quando eu vi que o pecado bateu na minha tua porta, eu e você se lembramos do sacrifício na cruz do Calvário, e nós rejeitamos o pecado e o sacrifício, sabemos que ele não foi vão. Mas toda vez que eu e você pecamos, é como se o sacrifício não fosse válido. Então vamos negar o pecado para que o sacrifício venha sempre para nós ser válido, irmãos, valer a pena. É estreito, irmão. No momento que eu e você aceitamos Jesus, passamos por perseguições. Se você está sendo perseguido, é sinal que você está dando fruto. Mas se você está tudo bem, irmão, está algum problema. Tem algo errado. Aleluia. Está pensando em se examinar mais um pouquinho. Porque às vezes eu mesmo, quando está tudo bem, às vezes, quando eu dou uma vitória, às vezes eu já fico assim: meu Deus. Aí eu já fico assim: não, tá tudo errado. Porque eu estou bem de estar tudo bem e está tudo dando errado. Mas quando eu estou sendo perseguido e calor de informação, é porque tudo está dando certo. Está sendo perseguido? Está sendo caluniado? Glória a Deus, glória a Deus. Está sendo perseguido? Olha para os que estão te perseguindo. Olha para os teus inimigos, para que um dia ele veja a glória de Deus como tu sente.
O Evangelho de Jesus é salvação, é arrependimento. Irmãos, quando a gente prega um Evangelho duro, como essa igreja tem pregado, confronta mesmo o nosso coração. Por isso que eu gosto desse ministério. Pela misericórdia de Deus, eu moro, nós e as esposas moramos lá na Palpina. Mas pela misericórdia nós estamos vindo todos os cultos. Já perguntaram assim, pastor, mas não tem igreja lá não? Não. Igreja tem. Mas aonde Deus nos colocou, Deus nos honrou, é que a gente vai ficar. E às vezes, quando... Tá sério, não é sem essa hipocrisia. Outras igrejas também pregam a verdade. Tem muitas igrejas que pregam a verdade, mas são as poucas, irmãos. São poucos que a gente se vê. E sabe por que eu gosto desse ministério, irmãos? Primeiramente porque Jesus habita aqui. E segundo, porque exaltou a sua palavra. Aleluia, Deus. Quando eu fico um culto, 2 cultos, você vir aqui, irmão, por causa de trabalho, eu sinto a falta da palavra, é como se eu não recebesse aquela palavra, sabe? É como se eu não... Que bichão, diferente. Porque eu me lembro que o salmista disse: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na tua casa todos os dias e contemplar a beleza da tua santidade. Então não despreze a casa de Deus, irmão. Não despreze a palavra de Deus. A Bíblia diz que a nós 8 capítulos haverá um dia, diz o Senhor, que correrão de um lado para o outro. Haverá fome e sede. Não fome de comer e sede de beber, mas de ouvir a palavra de Deus. Se tu está pregando e não está ouvindo, continua pregando. Porque a tua recompensa está no céu. E a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus disse, ele estava no templo, os fariseus estavam lá e ele disse assim: destruam esse templo, e 3 dias eu vou reformar ele. Os fariseus não entendiam o que Jesus estava falando. Os fariseus disseram: muitos anos foram construídos esse templo, como você disse que 3 dias. Jesus estava falando do próprio corpo, da sua própria vida. Aí me lembro que a Bíblia diz que Marta e Maria estavam lá no sepulcro. E foi lá, mas Jesus já tinha ressuscitado. Irmão, eu quero dizer para você que o meu Deus não está morto. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que o teu Deus vive. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Maravilha. Aleluia, Deus. Então Jesus está dizendo: por que tu estás? Tem pessoas aqui que vivem com ansiedade de que andará mandar a séria. Deus está dizendo: por que tu estás ansioso de andar a séria? Deus está dizendo: acalma o teu coração, esteca, mandaga. Amanda segue andar a séria. Eu não sei quem é essa coisa, mas tem pessoas, não sei se é pessoas, não são ou não, viu? Deus está dizendo: acalma. Não andais ansiosos. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Você e eu somos, pelos fatos verídicos evidentes desta promessa, porque vemos na Bíblia a ressurreição de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Irmãos, vai chegar um dia que a trombeta vai tocar. Glória a
creio, Deus. O que Deus tem pra ti, pra minha vida, hein? Eita, Jesus, maravilhoso. Te mandarás